O câncer de colo do útero, também conhecido por câncer cervical, é uma doença de evolução lenta que acomete, sobretudo, mulheres acima de 25 anos. O principal agente da enfermidade é o papiloma vírus humano, o HPV, que pode infectar também os homens e estar associado ao surgimento do câncer de pênis. Antes de tornar-se maligno, o que leva alguns anos, o tumor passa por uma fase de pré-malignidade, denominada neoplasia intraepidural cervical, que pode ser classificada em graus 1, 2, 3 e 4 de acordo com a gravidade do caso. Embora sua influência esteja diminuindo, o câncer de colo de útero ainda é o quarto câncer mais incidente em mulheres, desconsiderando o câncer de pele não melanoma, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Felizmente, as estatísticas estão mostrando que 44% dos casos diagnosticados no país são de lesão in situ, ou seja, precursora do câncer. São lesões que ainda estão restritas ao colo e não desenvolveram características de malignidade. Nessa fase, a doença pode ser curada quase em sua totalidade de casos. Então, a gente aborda esse assunto agora. Já falamos com a doutora Claudete Gereder Lopes a respeito do câncer de mama, falando em Outubro Rosa. E hoje, a nossa convidada especial é a Cleidmar Dutra. Exatamente, Cleidmar Dutra da Silva vai contar pra gente como ela enfrentou o câncer do colo do útero. Cleidmar, bom dia, gratidão por aceitar o nosso convite. Bom dia, Carla. Bom dia, Expedito. Bom dia aos ouvintes da Rádio 14 de Julho. É um prazer poder contribuir com a minha experiência, num assunto tão delicado que é a saúde da mulher. Cleidmar, a gente sabe que para detectar essa doença é um exame rotineiro que devemos fazer todo ano. Conta pra gente como você descobriu, se teve algum sintoma. Conta pra gente como foi receber o diagnóstico. Sim, esse exame a gente tem que fazer, a mulher em geral, precisa fazer esse exame quando ela já tem uma vida ativa, uma vida sexual ativa. Então, a ginecologista se torna uma parceira da mulher, Eu descobri que eu estava com o câncer com o seguinte sintoma. Eu comecei a ter um pequeno sangramento, mas era muito leve. Mas, quando começou esse sangramento, a gente estava no início da pandemia. A gente não poderia sair de casa e a gente não tinha muitos médicos para poder ir. Inclusive, em Santa Maria estava meio restrito. Aí eu até conversei com a minha filha. Filha, quando a doutora Tânia estiver atendendo, você me avisa, eu preciso fazer um exame. Aí, ali por 15 de abril, por ali, ela voltou a atender e eu fui. E fiz o exame Papa Nicolau, que é o exame rotineiro, que a gente faz, e não deu um resultado muito preciso. Aí ela me deu um tratamento, que ela achou que poderia ter alguma infecção, alguma coisa menor, e eu fiquei 15 dias fazendo esse tratamento. Aí eu voltei e não tinha diminuído nada a infecção. Então ela optou por fazer uma biópsia. Aí fizemos a biópsia foi bem rápida, levou 3 dias para sair o resultado, e daí dia 15 de maio eu fiquei sabendo que estava com o câncer de colo de útero. Primeiro tu fez o exame tradicional, não foi muito preciso, daí buscou outro exame, que é essa coleta de material que vai para a biópsia, para ter certeza do diagnóstico. Isso mesmo, porque ela achou que era necessário, para nós não ficar fazendo um tratamento paliativo, alguma coisa, Porque não mostrou muito nítido, assim, o que seria. Então, a biópsia mostrou exatamente o que era, e como, e a partir dali, os médicos conseguem ter uma previsão do tratamento, o que fazer, Como foi receber o diagnóstico positivo? Olha, o dia que nós recebemos o resultado, foi eu, meu esposo e a minha filha. O filho mora longe, não estava junto. Mas eu me
Eu acho que eu me considerei uma pessoa forte, porque eu pensava neles, né? Se não posso me abater, eles nunca me viram abatida, então não vai ser agora que eu vou me abater e deixar eles mais preocupados, né? Mas eu sabia que era uma situação desconhecida, eu não sabia o que poderia acontecer, tudo que é desconhecido nos assusta, né? Então eu disse, não, eu vou ficar forte, né? Eu tenho fé em Deus e vou ficar firme e eles não vão me sentir abatida. Então foi o que eu fiz, né? Todo mundo que me viu durante o tratamento dizia, parecia que eu não estava com o problema, porque desde o começo eu coloquei isso na cabeça. Não, eu vou ficar forte, porque eu tenho fé em Deus e eu não posso demonstrar para minha família que isso vai me abater e vai deixar eles mais preocupados. Então eu pensava mais neles para não deixar eles tão ansiosos e abatidos, né? Então a gente, claro, teve momentos de choro, choramos juntos, mas a fé, né, sempre deixava a gente um pouco mais forte. Na verdade, você buscou força na sua família, né, Cleide? Além de Deus, que você citou primeiro, mas olhando para eles, buscou aquela força para não se abater. Cleide, Sim. o tratamento, como foi? Bom, daí depois do diagnóstico, aí vem a preparação para o tratamento, né? Aí depois eu recebi o diagnóstico dia 15, aí eu tive mais 20 dias para preparação do tratamento, porque daí a gente, depois da ginecologista, então a gente vai conhecer o oncologista, né? Que é quem vai tratar o câncer mesmo. Então a gente consulta, faz mais exames com ele, ele quer saber o histórico da vida da gente, procura saber o que a gente já teve de doenças, procura deixar a gente mais calma também, porque daí ele diz, não é um bicho de 7 cabeças o tratamento, né? Mas eu sempre digo para quem me pergunta, o que me preocupou e o que mais me incomodou não foi em si o câncer, mas o tratamento. Né? Porque daí é um procedimento invasivo, porque eu fiz químio, eu fiz rádio e eu fiz braquiterapia. Foi 3 tipos de tratamento. Né? A químio, por si, ela já assusta quando a pessoa diz, ela vai fazer químio, vai perder o cabelo, vai dar náusea, vai dar, né? Vai ter muitos efeitos. Mas, no meu caso, eu não perdi o cabelo, né? E eu apenas tive náuseas. Eram fortes, mas eram 2 dias durante a químio. Eu fiz a químio concomitante à rádio. Eu fazia químio na segunda e durante o resto da semana eu fazia rádio. Quando terminou as rádios, eu fui para Ijuí para fazer braquiterapia. Esse é um procedimento bem invasivo mesmo, porque é uma radiação direta no tumor. Daí eu fiz 4 braquiterapias em Ijuí, terminando o meu tratamento dia 7 de agosto. Então foram 2 meses de tratamento assim bem forte, bem intensivo. Teve dias mais dolorosos, teve dias mais a menos, né? Mas a minha família estava ali todo o tempo, né? Do lado, dando apoio. Enfim, os meus enfermeiros, que eu digo, meus anjos da guarda, foram eles, né? O Toninho, inclusive, que mora longe, meu filho veio, porque com a pandemia também ele não poderia estar saindo da cidade que ele estava, porque a gente corria o risco dele me trazer o vírus do coronavírus também, né? Claro. Porque ele andava também na estrada, então era mais um risco. Então ele veio uma vez, ele se cuidou, ficou dentro de casa mais de 7 dias para poder sair e vir e ficou comigo uma semana. E a minha filha também. Então eles estavam sim, sempre muito preocupados com essa outra parte. Eu tive o câncer na pandemia e eu não poderia parar o tratamento. Então o câncer não espera, como a gente diz, né? Se eu deixasse, eu disse, bom, vou esperar para tratar depois da pandemia. Quando eu fosse voltar ao médico, ele poderia já ter invadido muitos outros órgãos, né? Então, a preocupação das pessoas que estão com câncer é não parar
de fazer o tratamento. É não deixar de ir ao médico, procurar o diagnóstico, procurar o tratamento, porque o câncer, ele invade, né? E a gente não sente ele, porque se não fosse esse pequeno sangramento, eu não saberia, né? Porque às vezes ele é bem silencioso. Com certeza. É que a gente às vezes não quer procurar as coisas, né? Mas tem tratamento. E o câncer do colo do útero, a maioria, grande parte, é curável, né? A gente tem, o tumor tem várias fases e ele pode não ser, quando bem cedinho, pode não ser um câncer ainda, né? Cleidmar, é importante o objetivo desse nosso bate-papo é chamar a atenção de nós, mulheres. A gente às vezes deixa para depois, né? Assim como o exame da mamografia, como você disse, em tempos de pandemia, o pessoal foge um pouquinho das clínicas, dos hospitais para os exames e às vezes, como você disse, o câncer não espera. Quanto antes o diagnóstico para qualquer doença, mais chances de cura. Isso. E as estatísticas mostram, né? Agora eu estava lendo ali que em 2000 a 2022, uma estatística grande de 15% em 100 mulheres vão ter o câncer de colo de útero, né? E tem as prevenções. Quando eu estava na escola ainda, a Secretaria da Saúde, né, procurava a escola para vacinar as meninas contra o vírus papilomavírus humano com a vacina HPV, né? Meninas de 9 a 14 anos já faziam essa vacina e as mães, às vezes, de repente, por falta de informação, não sabiam, mas é uma forma de evitar o câncer de colo, né? E depois que tu já está adulta, que tu já tem uma vida ativa, o exame rotineiro, que é o Papa Nicolau, também nos mostra se a gente está com algum problema ou não. Então, o exame, procurar um médico, se amar, eu digo, né? A gente tem que se amar, gostar de si mesma e se preocupar com a saúde, né? Porque se nós, mulheres, não nos preocuparmos com a nossa saúde, né? Quem vai se preocupar? Então, se a gente nota alguma coisa diferente, procura um médico, conversa com uma amiga, porque o exame é um pouco... Tem mulheres que não gostam de fazer porque diz que é um pouco invasivo, né? Tem toda aquela... como é que eu vou te dizer? Um tabu em relação ainda ao exame. Então, elas deixam de procurar, né? Eu tive o meu... não é o meu, não, o câncer não era meu. Eu tive o problema, mas o tumor já estava um pouquinho grande. Ele estava com 4 centímetros, então ele já existia antes do sangramento, né? Então eu não sentia nada, eu não sentia dor, não era período de eu ir fazer o exame, então, porque a gente faz ano a ano e durante um ano as coisas ocorrem. Se não ocorresse o sangramento, eu teria deixado para ir quase que no fim do ano de novo ao médico, né? Então a gente precisa estar atenta aos sinais, né? Porque geralmente, depois que a mulher entra na menopausa, que no caso, que foi o meu caso, sangramento é um sinal de alerta, né? Eu entrei na menopausa aos 50 anos e agora, com 55, aquele sangramento tem mais nem menos, não poderia ter. Então, foi um alerta, foi um modo que o meu organismo achou de me mostrar que eu precisava ir antes ao médico. Então, nós precisamos estar atentas e ir, né, ao médico a cada novo sintoma, a cada novo aviso que o nosso organismo nos dá. Porque ele nos dá, né? A gente às vezes não observa, mas alguma coisinha diferente que aconteceu, daí tem pessoas que dizem, esse foi... caminhei demais, ou comi alguma coisa que fez mal, ou, né? Mas o organismo está lhe mostrando que não está, que está acontecendo alguma coisa errada e que a gente precisa procurar o recurso. Cleidmar, você já é considerada curada no momento? Não. Assim, eu terminei o meu tratamento agora dia 7 de agosto, né? Vou fazer o primeiro retorno agora em fim de novembro. Uhum. A cura que eles consideram é depois de um acompanhamento de 5 anos,
né? Certo. Claro, no exame que eu fiz agora, quando eu terminei o tratamento, a ressonância mostrou que tinha eliminado totalmente a lesão. Mas para os médicos, isso não é o suficiente, né? Tu tem que ficar acompanhando e eles só te darão alta depois de 5 anos. Aí sim, eles dizem que tu tá curada, não tem mais nada, porque daí durante 5 anos tu vai lá fazer exame, faz coleta, né? Todo aquele procedimento conforme o tempo que eles precisam. Agora eles me pediram no fim de novembro. Então, agora eu vou fazer a primeira revisão, vou fazer a coleta de material, vou fazer exames novamente para ver como está. Claro. A gente vai torcer, vai dar tudo certo, com fé, como você disse, sempre Deus na frente disso tudo, né? A gente tem experiências na vida para superar. E quando você falou que a gente tem que se preocupar com a gente, também a gente, nesse momento, se preocupa com a família, porque todos sofrem com uma doença, não é somente eu, você, toda a família sofre. Então, para evitar esse sofrimento, a gente tem que tentar sempre a prevenção e buscar os exames que a gente tem à disposição, né? Nós, mulheres, os homens, agora a gente falava no Novembro Azul, também existe muito preconceito quanto ao homem ir ao médico, ao homem fazer exames, mas ele tem que pensar na família dele também, né? Isso a gente traz como um alerta, a gente tem esse papel, né, Cleidmar? E você conversando conosco traz uma história tão bonita de superação, de apoio da família. Então, a gente tem muito a agradecer você por ter aceitado o nosso convite. A gente tem feito convites para muitas mulheres tão especiais para estarem com a gente, e você é uma delas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nós, as mulheres. Sim, eu quero também agradecer, primeiro porque eu sou cursilista, né? Então, quando eu fiquei sabendo o diagnóstico, o pessoal do cursilho também ficou sabendo, e tu não imagina a corrente de orações que foram feitas. O apoio deles, o carinho, a preocupação era diária, né? Então, tu sabendo que além da tua família, primeiro Deus, lógico, mas que além da tua família, tu tem aqueles amigos que tu pode contar, que tu pode ter um ombro para chorar se precisar, né? As gurias, elas diziam, olha, se precisar desabafar, estamos aqui. Se precisar chorar, estamos aqui, choramos juntos. Mas também vamos dar muitas risadas juntos depois. Então, a mensagem que eu deixo para as mulheres é que se amem. Se amem apesar de tudo, né? Não importa a minha classe social, não importa como eu moro, onde eu moro. O que importa é cuidar da saúde primeiro, né? Porque a gente diz assim, ó, que uma casa sem um homem, ela sobrevive. Agora, uma casa sem a mãe, sem a mulher, ela fica meio capenga, né? A gente diz isso. Mas a gente precisa se cuidar, principalmente se amar, se querer bem e conhecer o corpo. Conheça o seu corpo, se toque, não tenham vergonha, porque é a gente conhecendo o corpo que a gente pode diagnosticar uma coisa bem cedo e pode deixar todo mundo tranquilo, né? A família mais tranquila, a família mais feliz, porque daí sabe que tu tá bem, sabe que tu é uma pessoa preocupada contigo e que a saúde e o amor estão em primeiro lugar. Então, eu digo, mulheres, se amem, se cuidem, procurem o ginecologista, porque depois do ginecologista vem o oncologista quando a gente não se cuida e ele é um tratamento invasivo. Eu digo porque eu senti isso, né? O tratamento foi um pouquinho dolorido, foi um pouquinho longo, foram 2 meses, 60 dias de tratamento e ninguém quer isso para si, né? Então eu deixo o meu carinho, o meu abraço carinhoso a todas as mulheres e se cuidem. Estamos aí, hoje a medicina está super avançada, a gente não precisa ter medo, né? Claro, é um susto porque é o desconhecido, mas logo passa, porque daí vem o médico. Quando eu fui iniciar o tratamento, o Padre Olinto me deu a unção dos enfermos, isso foi muito forte, foi muito importante. A fé em Deus é uma coisa que deixa a gente muito mais forte. E a família, então, nem se fala, né? Porque
se tu não tá ali junto com eles, tu perde o chão, né? E os amigos é um suporte que fica do lado da gente o tempo inteiro, apoiando inclusive a família. Então é isso. Eu deixo meu carinho, o meu abraço, e foi com muito prazer que eu pude partilhar com vocês essa fase da minha vida. Cleidmar, mais uma vez, obrigada, gratidão imensa pelo seu depoimento. A gente vai disponibilizar em nosso podcast, depois nossas ouvintes podem acompanhar através das nossas redes sociais também. Bom dia para ti, começamos um dia de maneira especial na sua companhia. Obrigada, bom dia. Nós conversamos com Cleidmar Dutra da Silva, em pauta o câncer de colo do útero. A gente chama a sua atenção para a importância do exame.